Falta 1 minuto. Eu aviso aqui quando começar o vídeo de abertura. Um projeto de residência que propôs aos artistas os registros da obra de reforma do Museu de Arte de Brasília, o MAB, com o objetivo de criar um arquivo de memórias poéticas da transformação das ruínas em um espaço que seria entregue à população. Em 2019, durante o período das obras, os artistas foram divididos em 3 grupos para acompanhar por algumas semanas todo o processo de revitalização do espaço. Idealizado por Gisele Carricon de Azevedo, o projeto tem curadoria e acompanhamento crítico de Sinara Barbosa. Agora, acontece a segunda mesa redonda, onde os artistas apresentarão seus projetos e, com mediação da curadora do catálogo Sinara Barbosa, farão uma avaliação dos seus processos artísticos e das residências. Participam do segundo encontro os artistas Lino Valente, Raíza Curti, Mário Jardim, Maurício Chades, Valéria Pena Costa e Iana Tamayo. Obrigado pela presença de todos. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Vinícius Brito, produtor do Obra Arquivo MAB, junto a Elisa Matos. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui. E antes de darmos início à fala dos artistas, um breve aviso. A artista Luciana Ferreira não pôde estar presente hoje, e quem falará em seu lugar é a Raíza Curti. No próximo evento, na quinta-feira, a Luciana se junta a gente para conversar e apresentar o seu projeto. Agora eu passo a palavra ao artista Lino Valente. Boa noite, boa noite. Queria iniciar minha fala agradecendo a toda a equipe por essa experiência que foi tão especial. Ao Matheus, Gisele, a Sinara, a nossa curadora maravilhosa, ao Vinícius, enfim, aos meus amigos artistas. Foi a minha primeira residência, então, para mim, assim, tem um significado bem grande. E minha primeira vez no MAB também. Então, quando eu coloquei meu pezinho lá, foi assim, enfim, muitas lembranças, catálogos e muita coisa que eu, durante esse tempo, fui pensando ali, aquela ansiedade de estar naquele espaço, naquele canteiro de obras ali. Então, a primeira coisa que eu fiz foi entender aquele espaço, foi caminhar, me entender naquele lugar. Enfim, passei a ver meus amigos trabalhando e fazendo bastante registros, assim. Então, a linguagem que eu trabalho é a fotografia, o vídeo, pensando eles de forma híbrida. Então, gravei bastante, fotografei muito, 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 muito. No final da minha residência, eu tinha um núcleo ali de cerca de 3 mil imagens, e esse foi o meu processo. Assim, na primeira semana, talvez algo despretensioso, mas experimentando bastante. Então, caminhei bastante pelo espaço e fui fotografando a aresta, tudo que me chamava atenção, me causava um incômodo. E o processo que eu fiz de fotografia, enfim, eu só podia ver o resultado daquelas fotografias em casa, no ateliê, né? Então, tinha aquela aflição, assim, aquele lance de, pô, deu certo, tem alguma coisa aí, não tem, porque me interessava a questão ali, a primeira coisa que me veio de interesse, a partir dos núcleos de imagens que eu fiz, foi a questão do movimento, de pensar
tinha bastante operários ali, recorrente ali nas minhas pastas, enfim, no meu diário de bordo, então muitos operários, e ali foi desenhando algumas coisas. Quando eu tive a oportunidade de conversar com a nossa curadora, Sinara, acho que ficou mais claro ali a questão para onde eu ia, enfim, eu tinha muita imagem, para onde eu ia direcionar esse trabalho, e que foi para o meu trabalho, no caso, a obra Cidadão, onde eu tratei a questão do operário, né, diretamente. Um fator bem legal, assim, duas experiências legais durante essa residência, foi uma primeira que eu fiz com uma assistência para o Krishna, que era um artista residente ali, e entendi muito do trabalho e uma perspectiva de enxergar através do som aquele lugar. Então, muita coisa passou a fazer sentido ali para mim, porque o som era algo inicialmente para mim ensurdecedor e passou a fazer sentido quase como uma orquestra ali, né, de operários que conduziam aqueles maquinários. Então isso também foi um aspecto, né, importante assim para onde eu caminhei com o trabalho. E eu tive uma conversa muito especial ali. Eu fiz algumas impressões testes e foi essas impressões que eu levei para a Sinara. Sinara, a gente conversou muito e pensamos muito também em questão de suporte, sabe? Para onde esse trabalho ia, como que ele seria apresentado. Eu estava no processo mais de ateliê do que ter a obra ali no próprio espaço. E essa conversa foi primordial porque eu levei até para outros trabalhos e hoje está presente assim, na minha pesquisa, a questão das sobreposições, a questão de pensar isso num núcleo fechado, numa caixa que seja. E um outro momento que marcou bastante, que eu queria compartilhar, foi uma conversa minha com a Valéria. Ela chegou a ter acesso assim, a essas imagens impressas e foi uma conversa maravilhosa. E ela me apresentou uma canção que se chama Cidadão, né, do Zé Geraldo, que eu não conhecia. Então, quando eu cheguei em casa, ouvi a canção, ela falou, nossa, ouve essa canção, eu acho que tem alguma coisa aí. Nossa, assim, desenhou assim para mim, ficou claramente uma possibilidade, enfim, para eu pensar aquele lugar do operário, pensar o meu lugar ali dentro, e o trabalho seguiu a partir daí. Então, é uma fala breve, mas queria agradecer todo mundo, e foi muito especial e muito importante assim para minha trajetória mesmo. Agora é a Raíza. Olá, boa noite, minha gente. Vou contar um pouco aqui para vocês da minha relação com o MAB. Eu conheci o MAB recém eu tinha chegado em Brasília, foi em 2017. Quem me levou lá pela primeira vez foi a minha amiga artista Liz Marina, em uma de suas derivas noturnas. Então, foi um momento bem especial. A gente entrou lá no MAB à noite. Eu fiquei apaixonada por aquele lugar, pensando na potência que ele tinha de ser ocupado, né? Eu recém-chegada em Brasília, não tinha ateliê, não tinha um lugar, né? Então, fiquei pensando que lindo seria juntar todos os artistas lá. E então a gente foi para casa, ali pouco depois foi viajar. Eu lembro que em setembro de 2017 eu voltei lá com o Ilan dessa vez, a gente foi de bicicleta até lá para ver o lugar, para estudar, para ficar desenhando o espaço, né? Assim que a Liz voltou de viagem, a gente continuou frequentando, ela fez diversas obras lá à noite. A gente estava agilizando uma residência artística, uma exposição. O Átila ia levar o fogão para lá para a gente fazer comida. Já tinha combinado com a Gaivota Naves, sabe, para fazer um show lá. A gente estava super animado. Isso foi em. Ai, eu já não lembro o mês. Mas o Igor Krieger apareceu lá e tantos outros artistas que estão aqui nessa residência, como Valéria Pena Costa, frequentou muito, Mário Jardim estava lá direto também, Leci, Anivalda, enfim, a gente teve esses dias lá, desculpa se eu estou esquecendo de alguém,
mas que foram dias muito intensos, a gente estava muito animado, e esse show ia acontecer na sexta-feira, eu acho, e a gente chegou lá, assim, na quarta, e quando a gente chegou lá, de repente, o museu estava ocupado pelos trabalhadores, a obra começou da noite para o dia, de repente tinha um porteiro, tinha tudo aquilo. A gente ficou muito triste, né? Eu já fui em busca de um outro lugar para ocupar, já fui pensando em outro prédio agora. E aí a Gisele, que também frequentou algumas vezes essa nossa ocupação no mar, veio com essa ideia de fazer uma residência artística lá. Na obra, que era uma loucura, né? Fazer uma residência na obra e relacionando questões de arquivo, que era uma coisa que a gente estudava também, tinha um grupo de estudo, e aí foi assim, aí muda um pouco o contexto, né? Então, quando eu volto para lá um ano depois, 1 ano, 2 anos, acho já, depois, já como artista residente da obra Arquivo MAB, aí já é um pouco diferente, né? Eu entro lá numa de residência artística mesmo. Eu já participei de outras residências artísticas, algumas você vai com projetos já pensados, encaminhados, outra você vai sem saber mesmo o que você vai fazer, vai descobrindo na hora. Para essa residência, eu fui munida de um caderno e um lápis, e a minha ideia era desenhar mesmo, ir anotando. Eu tinha até uma ideia de uma grande obra, mas achei que não fazia sentido. Quando eu cheguei lá, eu comecei a caminhar pela obra, e eu me sentia muito cansada também, devo admitir, porque eu tenho um problema de tireoide autoimune, então na época eu estava bem, bem cansadona, assim. Então eu via aquela obra, aqueles trabalhadores e o sol, e eu me sentia assim. Então eu ia com o meu caderno anotando, assim, e eu percebi que essas anotações, elas foram se direcionando para um lugar do descanso mesmo, né? Eu percebi que minhas anotações, elas falavam sobre descanso também. Sobre descanso, sobre morte, sobre parada, né? E o museu também não deixa de ser um lugar de descanso para a obra, né? Um lugar para a obra repousar depois que ela já está pronta. E comecei a me envolver muito com os trabalhadores da obra também, né? Eu tinha vontade de parar a obra, na verdade. Eu queria que tudo que parasse, que as pessoas descansassem. E aí eu tenho uma prática de modelo vivo. Eu descobri ao longo do tempo que quando eu vou fazer modelo vivo de alguém, a pessoa tem que ficar parada. Então eu peço 5 minutos, 6 minutos. Então é uma forma de eu paralisar as pessoas, né? O modelo vivo. Eu já vinha estudando isso em alguns outros projetos, e aí eu resolvi, aí eu comecei a desenhar lá os meninos, e aí eu pensei, cara, se eu desenhar todo mundo dessa obra, que são 30 trabalhadores, eu vou conseguir parar a obra por 4 horas, pelo menos, né? Tirando 8 minutos de cada um, assim. E aí perguntei para o engenheiro se eu poderia fazer isso, ele não permitiu, obviamente, porque era muito caro, 4 horas de um trabalhador, que também não tinha como abrir mão. Então eu fui meio que na conversa, aproveitando os horários deles, vendo quem podia, e consegui registrar alguns. Eu consegui, acho que, registrar uns 8 trabalhadores, que dá uns 64 minutos. E assim foi o meu trabalho lá no Obra Arquivo MAB. Eu fiquei fazendo essas anotações, registrando, pensando nessa coisa do arquivo, do registro também, né? De olhar, o meu desenho, ele é sempre uma anotação, sempre não, mas ele tem essa característica também, porque são desenhos de observação, né? Então são anotações do espaço. E aí foi assim que aconteceu. Eu gostaria de agradecer a Sinara, que encontrou comigo lá em algum momento, me ajudou a direcionar, assim, quando eu ainda estava... Eu estou aqui anotando, mas não sei muito bem, né? Também estou pensando em fazer... Vai, continua anotando, tá tranquilo.
E também a todos os outros colegas com quem eu pude compartilhar aqueles dias lá no MAB, aquela festa incrível que Iana, Gisele deram. Enfim, gente, já falei, um beijo para vocês. Próximo! Obrigado, Raíza. Agora a gente vai para o Mário. Boa noite a todos queridos. Bem, a minha história com o MAB, ela começa no final dos anos 80. Quando eu comecei a frequentar o MAB tinha meio que acabado de ser inaugurado, era um prédio aproveitado, né, já tinha sido muita coisa. A Ana até fez uma pesquisa muito interessante, né, sobre os usos que o prédio teve, né, foi até um sambão, e começa a frequentar o MAB no final dos anos 80, e em 1990 acontece um salão muito importante para Brasília. É um salão que ele foi importante, inclusive, para renovar o acervo de arte contemporânea da cidade. E eu fui me inscrever no salão. Eu era aluno de antropologia naquela época e vinha fazendo um trabalho, uma pesquisa em torno dos despachos. Eu estava interessado nos despachos. Eu andava pela cidade, via um despacho e recolhia o despacho, né? E trabalhava em cima daquele material, né? Daquela conformação toda. Eu fotografava, procurava estudar as questões relativas à harmonia do espaço, cores, né? Buscando, inclusive, a um padrão, se existia ou não um padrão. Minha preocupação era até onde eu poderia mexer no despacho e ele continuaria sendo um despacho. Então, me inscrevo nesse salão e vou para o MAB, para o subsolo do MAB, me apresentar para o júri, e aí passei uma semana estourando pipocas. Né? Estourei pipoca, era um saco, cheguei com sacos e sacos e sacos de pipoca, né? Espalhei no subsolo, né? Cerquei aquelas pipocas com velas e saí de dentro daquele despacho, né? Todo vestido de preto, para me apresentar para o júri. E aí eu carregava uma caixinha, né? Assim, pendurada no pescoço, que era como se fosse um transformer, né? Apertava aquilo, abria, era uma Polaroid. Aí eu fotografei o júri, né? Era o Márcio Doctor, a Sheila Lerner, né? A Araci Amaral, são os principais, né, críticos de arte do país na época. E aí eu fotografo todos eles e volto para o meu despacho. E começo a costurar, a cortar, né, a alterar, né, a brincar com aquelas imagens, mas assim, numa conformação de feitiço, né, de magia. Eu estava ali lidando com aquele padrão de comportamento, padrão de atos e objetos que deixou o júri assim, muito assustado. Tinha uma das curadoras, ela gritava, ela estava assustadíssima, ela estava com medo, ela dizia, não, minha imagem não, parem esse rapaz, né? Porque ela estava em pânico. Então, assim, essa é a minha história, o meu início de história com o MAB. Então, assim, eu tenho muito carinho pelo MAB, foi uma experiência assim, muito legal. E quando chega, né, nos anos 2018, 2019, a gente vendo o MAB daquele jeito, nós começamos, como a Raíssa contou, né, a frequentar o espaço numa tentativa de elaborar alguns trabalhos que tivessem o ensejo de provocar no Estado, né, na administração pública, a recuperação do prédio, a recuperação do espaço, a recuperação da instituição. E, como a Raíssa contou, assim, de uma forma muito oportuna, né, foi um projeto assim, incrível. A Gisele pensou nas obras, né, nas obras que poderiam ser feitas nas obras. Né, e fomos todos ocupar as obras, né, conviver com aquele cotidiano de materiais, de precariedade, né, de um certo brutalismo, né, no cenário, né, muito cimento, muito concreto, ferro, cacos de vidro, né, cavacos de madeira, e
Eu volto, então, para esse espaço e quero retomar, né, aquele trabalho feito, né, em 1990. E começo a refazer, né, os meus pequenos despachos com os objetos, quer dizer, o refúgio da obra. Né? E pipoca. Era basicamente assim, pipoca, alguidares e os refúgios da obra. Eram pequenos pedaços de vergalhão, né? Esses cacos de vidro. Então, eu fui montando essas pequenas instalações, né? Que davam, né? Que eram percebidas, ainda que fosse aquele material absolutamente inadequado, né? Era sempre percebido como um objeto mágico. Né? Os operários, por exemplo, só percebiam aquilo como um objeto mágico. Eles tinham, inclusive, um certo cuidado, né? Um certo respeito com o que estava acontecendo ali. E esse trabalho ele tem uma questão que é a questão do barroco. Na verdade, assim, nós habitamos uma cultura barroca, né? E esse cenário religioso, né, extremamente carregado na sua dimensão estética, evidentemente, quer dizer, em vários sentidos, uma manifestação barroca. Nossa cultura é uma cultura barroca. Né? E, em certo sentido, eu procurei um pouco limpar. Né? Fui limpando, fui tirando materiais. Essa história de saber até onde o despacho ia, né? Acrescentando, mas também no sentido inverso, retirando. Fui retirando os elementos. Né? E uma questão que me interessava muito era a questão da tecnologia. Né? A tecnologia no cenário religioso. Existe agora uma discussão em torno disso, quer dizer, do quanto a tecnologia ela é colonizada pelo religioso, né? E o tanto que o religioso pode ser colonizado pela tecnologia. Em vários sentidos, inclusive no sentido dos meios. Né? A gente tem hoje uma indústria da fé que ela é toda mediada, né? É tudo feito à distância. Né? As pessoas recebem, né, a sua experiência religiosa agora à distância, mediada pela tecnologia. E eu sempre vi um certo conflito em relação à adoção de determinadas tecnologias na prática religiosa, principalmente na culinária. Eu via-se nos terreiros que as pessoas eram muito resistentes, por exemplo, ao uso do liquidificador para fazer acarajé. Né? O feijão fradinho deveria ser pilado. Né? E, assim, é um trabalho pesado, demora muito tempo, e tem um sentido religioso, né? De concentração, de reflexão, de orações, mas, né, no cenário contemporâneo, né, na velocidade cotidiana das pessoas, foi se adotando, né, em vez do pilão, o liquidificador. E havia uma resistência muito grande. E me ocorreu, né, com relação à pipoca, que eu passei uma semana estourando pipocas, né, em 1990, para ter aquele material, me ocorreu de usar pipoqueiras. Né? Então, eu fiz aquele trabalho com as pipoqueiras exatamente nesse exercício de adoção de tecnologia, né, assim, não tradicional, né, para realizar o trabalho. E era interessante, porque as pessoas olhavam o alguidar e viam pipoca do lado, ou em cima do alguidar, e a pipoqueira do lado, quer dizer, ainda que a pipoqueira tensionasse essa relação de leitura com despacho, ele ainda era compreendido como despacho. Então, assim, a minha relação com o espaço, né, e esses trabalhos, eles são uma referência a um trabalho de o quê? 30 anos atrás. Né? Quer dizer, foi um salto. E isso, para mim, foi assim, maravilhoso. Foi muito legal. Bem, gente, eu acho que é isso. Obrigado, Mário. Agora eu passo a palavra para o Maurício. Boa noite, amigas. É um prazer encontrar vocês de novo, depois de 1 ano, 2 anos, eu não sei que anos mais a gente está agora, mas que saudades. As artistas, a Sinara, a curadora, Vinícius
e as Elisabetes, que estão aí fazendo a facilitação em Libras, com quem eu já trabalhei em outros eventos, já tivemos altas aventuras. Então, primeiro eu queria comentar um pouco sobre minha experiência com residências, que são, digamos, uma modalidade, um tipo de prática em arte que me interessa muito, já participei de algumas, e me interessa sobretudo porque pela possibilidade de experimentação e pela indeterminabilidade dos encontros, sobretudo porque me tira da minha caixinha, né? Eu sou uma pessoa, digamos, eu tendo a querer controlar os processos e resultados, então a residência pede um pouco mais de abertura, né? Então é desafiador, porque você faz um trabalho com muita dúvida, por mais que você tenha elaborado uma proposta antes, por mais que você se baseie, você construa um trabalho possível baseado no calendário da residência, ainda assim é o tipo de experiência que te empurra muito mais para um resultado desconhecido. Tem uma relação com a Decorators, né, que foi uma galeria que me atraiu, que eu me senti atraído em Brasília, justamente por estimular práticas experimentais em mais ou menos um território entre mídias com muito choque, digamos assim. E então, quando fui convidado a participar desse grupo de residentes, a primeira questão que eu me faço é sobre a minha relação com a história do museu, já que a proposta da residência é criar memória para o espaço e, com certeza, negociando as informações que estão colocadas nesse espaço, né? Então, eu não tenho uma história, eu não tenho um passado com esse museu, né? Desde que eu interajo com os aparelhos culturais de Brasília, o museu já estava fechado, né? Então, para mim, o museu estava ali sempre figurando como um prédio inativado ali naquele setor, perto da concha acústica. Então, quando começa a residência e encontro com artistas de outras gerações que têm histórias, né, com o espaço, eu considero que essa é uma das características mais interessantes do projeto, que é esse encontro geracional, e por meio de uma coalescência dessas experiências, a gente está produzindo memória, né? Não só negociando e falando de um passado nostálgico, né? A gente está puxando e empurrando as possibilidades do que pode ser esse novo MAB, né? Que está aí para ser reinaugurado. Então, a residência começa para mim numa segunda-feira, esse foi o meu primeiro dia de residência, que eu estava vindo de uma madrugada, desmontando minha primeira exposição individual, que é resultado de mais de 5 anos de trabalho e meio que obsessão. Então, eu definitivamente queria fazer algo na residência que fosse leve e prazeroso. Eram as minhas férias. Então, apesar das condições insalubres do canteiro de obras, eu tinha em mente tentar criar alguma coisa que nos ajudasse a contar um pouco uma história dos prazeres, dos nossos prazeres naquele canteiro de obras. Então, eu queria também alcançar um trabalho de fato site-specific, né, que ele fosse
mediado pelas restrições e pelas condições espaciais e temporais. Então, de alguma forma, eu tentei abordar o espaço por meio de um método, tentando perceber conexões, passagens, limitações, problemas. Então, me deparei com um sistema de calhas inativado. O sistema de calhas inativado, quando a gente acessou o terraço, né? O terraço era um dos espaços que a gente tinha maior privação de acessar. A nossa relação era sempre muito cuidadosa, né? Tendo em conta as normas de segurança da obra. Então, quando a gente acessou o terraço, eu encontrei ali os buracos que direcionavam as calhas do prédio. Então, tinha uma pichação escrita Revolução na saída de um dos canos. Então, foi por meio dessa composição, dessa seleção de elementos. Outro elemento que foi importante foi encontrar no condomínio ao lado um canteiro, uma horta colaborativa. Então, dali eu recolhi o manjericão, que me serviu de pigmento, para que o banho fosse um banho verde, então, e também um banho de purificação. E o outro problema dentro dessa constelação de problemas que eu estou tentando tecer o trabalho que eu estou descrevendo, era o calor, né? Estávamos ali em agosto, no final da seca, e com toda aquela poeira, né? Tudo isso agravava esse cenário, digamos, insalubre, do canteiro de obras e poluição e poeira e calor. Então, eu propus uma bica d'água, uma ducha, como uma solução de problema. Mas o trabalho foi inicialmente pensado para ser participativo. Adoraria que os trabalhadores pudessem desfrutar também, mas as restrições, as condições não permitiram, né? Então, mesmo assim, foi um evento que aconteceu tendo vocês, colegas artistas, produtores e os trabalhadores da obra como testemunha do acontecimento, e também Raíssa, maravilhosa, também se banhou nessa bica. A Iana era a ignição da água que despejava os 5 baldes de água do telhado para baixo. Então é isso, parece complicado, mas eu queria contar uma história prazerosa. Obrigado. Obrigado, Maurício. Agora a gente passa a palavra para Valéria Pena Costa. Olá. Bom, ouvindo todos falarem... Bom, antes de mais nada, eu também quero fazer meus agradecimentos, porque foi um momento super importante para mim, como vejo que foi também para os outros artistas e para as outras pessoas envolvidas nesse projeto. Eu não vou citar todo mundo, porque eu acho que eu posso ser injusta me esquecendo de alguém, bom, mas todos estão aqui na memória do coração, tá? Eu participei do primeiro evento, a gente chama assim, da primeira experiência no museu, a convite da Suiana, na época, e com uma turma deliciosa, onde eu pude ter, assim, uma volta também no tempo, de momentos que eu também estive naquele museu. Eu já tinha participado de um salão que foi... de um salão que teve lá também. Eu não saberia descrever agora, e vou me ater mais na questão dessa residência deliciosa, assim, uma super experiência que a gente passou. Eu cheguei um pouco perdida, digamos assim, porque na nossa primeira experiência eu não tinha nada em mente, eu fiquei num momento de contemplação do espaço, aquela emoção de estar ali de novo, no espaço de ruínas, e ruínas é um tema que muito me atrai, e da primeira vez eu fiquei fotografando
coisas improváveis, como resquícios de insetos que tinham no teto, são pequenos detalhes. Quando eu cheguei na residência Convite da Gisele, mais uma vez, eu esperei chegar àquele espaço para ali pensar o que eu faria. E a sensação que eu tenho é que foram assim milhares de ativações, eram muitas possibilidades, e eu estava fazendo um trabalho cujo tema é o medo. E o medo, obviamente, ele tem muitos desdobramentos, e eu quis levá-lo para uma questão, inclusive política, do momento que a gente está vivendo, e fazendo um link com a questão de o museu já ter sido o Clube das Forças Armadas. Bom, meu desejo também era fazer uma espécie de uma trama entre a minha poética, com a possibilidade de outras coisas surgindo ali. Então, algumas conversas também foram super importantes. Eu me lembro que teve dia que eu estava totalmente sem saber o que fazer, pedi conselhos para o Mário e aqui no ateliê, e, enfim. Na conversa com a Sinara, nossa primeira reunião, ela sugeriu que eu me ativesse à minha poética. E a questão da infância, que é super importante, com a presença dos vestidos infantis, representando memórias, lembranças. E nessa trama que eu desejei fazer, primeiro, até nessa conversa já surgiu isso com a Sinara, primeiro me ocorreu um brinquedinho, que são soldadinhos de chumbo, porque fiquei ali pensando, poxa, já foi um clube das Forças Armadas, a gente está vivendo um momento extremamente complicado, com ameaças de retorno, de uma possível até ditadura. Então, eu imaginei que naquelas salas tivessem vários olhos nos vigiando, que seriam os soldadinhos de chumbo encontrados nos escombros da história do prédio. Enfim, pesquisei, tentei comprar os soldadinhos, não encontrei, voltei ao meu tema dos vestidos, que eu tenho uma parte do meu trabalho que se chama Capítulo dos Contos Encantados. Para mim, foi bastante interessante fazer um link entre abandono, o abandono que o espaço me sugeria, era aquele estado de ruínas, que embora ele estivesse sendo reconstruído, ainda era ruínas, ainda eram escombros, e voltei à questão da arqueologia, de encontrar pequenos objetos. Então trouxe do museu para o meu ateliê, fiquei em constante trabalho, eu não conseguia parar de pensar no trabalho, no que viria a ser, como eu faria isso, essa junção do que eu fazia aqui com o que eu poderia fazer lá. Eu tinha feito fotografias de rastros no chão, porque rastros, para mim, são histórias, são impressões que deixamos no chão, e ali tinham muitos rastros sobrepostos dos operários, dos artistas. Minha cabeça estava a mil, como vocês podem ver. E eu continuei trabalhando isso, tentando fazer crescer o máximo possível. Bom, então eu tinha uma boneca que eu tinha ganhado recentemente, e que eu estava trabalhando com ela no meu projeto do medo. Resolvi levar essa boneca, porque, para mim, um dos medos que aquilo me ocorria, que aquele espaço me despertava, com relação a esse abandono, era imaginar ali uma criança perdida no meio, num espaço daquele, com estranhos, com pessoas. E foi andando até que, voltando a conversa com a Sinara, as coisas foram se depurando, foram decantando, e decidi que realmente, ao invés da boneca, seriam as vestimentas dela, como eu disse ali atrás, que a veste representa o corpo. Eu dei banho de cimento nessas vestes, era um trabalho que também eu estava me aproximando disso, e eu voltaria à questão
da arqueologia. É como se eu descobrisse esses vestígios de vida, de memória, dentro daquela memória com que eu trabalho, de infâncias, de fantasias, enfim. E fiz algumas experiências no próprio museu. O contato com os operários foi bastante interessante, assim, sentindo aquela boa vontade, aquele desejo que eles tinham, inclusive, de nos ajudar. Então, me lembro de caixa de cimento que fizeram para mim. E, ao final, todo aquele material que eu tinha feito, mais de 400 fotos entre passos, boneca pelo museu, experimentando situações de risco, os espaços onde poderiam ser encontrados olhos vigilantes, enfim. Eu fiquei com um grande repertório de registros. E, ao final, a instalação dos vestidinhos, que foi, assim, para mim, me tocou especialmente, como se eu encontrasse... Eu me lembro que eu escolhi uma parte no subsolo, uma parte bastante pequena, um cantinho que talvez hoje seja, na reforma feita, talvez seja até um banheiro, mas era ainda um cantinho bastante escurinho, pequeno, acanhado, e ali foi como se eu tivesse descoberto aqueles vestidos sujos de cimento, eram mesmo o cimento da obra, como peças, realmente peças arqueológicas, que foi o que, no final das contas, aquele espaço me trazia arqueologia das minhas lembranças, arqueologia de sonhos, de exploração, de sonhos, de desejos com aquele espaço. E, finalmente, a gente fica sabendo que o espaço está sendo realmente revitalizado. É um espaço pelo qual eu sempre tive muito apreço. Enfim, eu acho, inclusive, assim, tem uma certa emoção em falar desse lugar. Eu tive várias questões ali. Bom, meus amores, é isso. Eu não vou me delongar. Eu agradeço muito a todos vocês. Foi um momento muito importante. Beijo a todos. Obrigado, Valéria. Agora a gente passa a palavra para a Iana. Olá, boa noite a todas. Tudo bem, gente? Bom, queria também começar agradecendo, acho que a oportunidade da gente estar junto, mesmo que à distância, para concluir esse projeto, que realmente foi uma grande ousadia, né? Assim, acho que uma continuidade da ousadia da ocupação do museu abandonado, museu fechado, né? Que tantos de vocês trouxeram, que conseguiram participar, a Raíza, a Valéria, né? Acho que Mário talvez, um monte de gente que está na exposição, que teve na residência, que estava na ocupação. Queria agradecer, assinar a todo mundo, a vocês, meus colegas artistas que participaram. Realmente, eu queria dizer que acho que é uma experiência ousada, assim, no sentido de que nessa dificuldade da gente ter acesso a uma memória que já existe, mas que não tem registro, né? Esse desejo de criar memória, né? De criar um arquivo próprio, de um poético, artístico, comunitário, né? Eu acho que trazer isso para o espaço público, depois da experiência de estar na obra, é muito gratificante, é muito rico, né? Então, eu queria agradecer mesmo, assim, ter podido participar. Foram 5 dias que eu passei no MAB, foram 5 dias muito intensos, assim. E vou falar um pouquinho do que é a minha experiência, assim, com o MAB. É muito curioso. O Mário trouxe, né, essa possibilidade de ter participado de um salão
no Museu de Arte de Brasília, eu nunca participei desses salões, assim, a vida ativa artística do MAB, eu não vivi muito, né, porque eu não fiz, eu não fui uma estudante de arte em Brasília, então eu saí de Brasília, fiquei fora de Brasília uns anos, né, até 2006, né, entre 99 e 2006 eu tive fora. E foi muito legal poder recuperar essa história com o MAB, porque eu me lembro muito bem de ter visto, um pouco antes de ir embora, né, uma exposição, acho que um salão, né, que tinha obra de muitos artistas da minha geração lá, assim, estudantes de arte, tá, acho que foi em 98, era um momento, acho que era o último suspiro de uma secretaria de cultura, assim, que tinha realmente, que aquele espaço ainda estava muito vivo, né, junto a outros espaços e instituições culturais, e depois a gente viu, enfim, vários deles sendo negligenciados, né, espaços que eram espaços públicos e que tinham realmente uma vida cultural, né, foram fechados ou ficaram sem ter como funcionar, criar programação. Né? Então, eu me lembro muito bem dessa exposição, acho que foi em 98, que eu fiquei muito bem impressionada com a possibilidade da existência daquele espaço amplo, daqueles vãos, né, da possibilidade de ter um espaço expositivo, um espaço que circulava obras da cidade, de fora da cidade também, né, um espaço que alimentava de alguma maneira o circuito. E aí depois, eu já estava morando em Belo Horizonte, eu tive a oportunidade de ver uma exposição um pouco antes do fechamento, que eu acho que foi 2001. E aí foi uma exposição que já me chamou a atenção de um jeito diferente, assim, porque era uma exposição de obras de acervo, né, das obras que haviam sido adquiridas ao longo do tempo pelos salões, né, e aí ficou muito claro em 2001 que as obras estavam sofrendo lá dentro, assim. Eu me lembro de ver muitas pinturas completamente empenadas, em que a madeira era tão visível, assim, que as obras estavam se movendo, né, no tempo, sem o cuidado mínimo adequado para a sobrevivência delas lá dentro, né. Então, isso me chamou muito a atenção, assim, né, de ver umas coisas, uns tapa-buracos, assim, eu fiquei bastante tocada por isso. Essa foi a última vez que eu tinha entrado no MAB. E aí, enfim, situação do destino da minha vida pessoal, eu fui morar na Vila Planalto em 2007. Então, todo esse processo que culminou com o que a gente viveu, né, com a ocupação do MAB, né, um espaço cultural abandonado tanto tempo, né, de 2001 até, acho que teve uma abertura aí no meio, mas até agora, 2021, que ele está sendo aberto, né, reaberto, esse espaço foi sendo invisibilizado, né? Então, durante esse período que eu morei lá, entre 2007 e 2012, eu pude ver um pouco porque que talvez fosse tão interessante que esse espaço fosse invisibilizado, porque havia outros interesses ali na orla, né, do lago. Então, assim, essa pressão imobiliária naquela área da cidade, ela é muito grande, né? Então, isso tem um pouco a ver, eu estou falando de 2007, curiosamente, também 2007 é quando eu comecei a fazer o mestrado aqui na UNB, e que a minha pesquisa estava muito voltada realmente para essas questões do modernismo, né, de como o modernismo no Brasil está pautado numa proposição, num engajamento construtivo muito, como é que eu vou dizer, muito pomposo, assim, né, eu acho que em termos de discurso, de forma, né, existem muitas forças que atravessam esse projeto de uma construção de imagem de uma nação moderna, né, assim, tinha muitas questões em jogo para que isso fosse levado adiante com tanto engajamento de tantos setores da sociedade, mas para mim era muito visível que, ao mesmo tempo, era um movimento de solapar e invisibilizar e apagar outras memórias, né? E eu me perguntava muito sobre essas outras memórias, né? Porque o monumento, a função do monumento é muito... tem uma fantasia de tábula rasa, né? De uma criação abstrata sobre nada, né? Sobre
presente apenas, né? Então, isso me perturbava muito, e de 2007 a 2012 eu morei na Vila Planalto e pude ver todo esse processo de ocupação da orla, né, por empreendimentos privados, e como o MAB foi sendo engolido e abraçado fisicamente mesmo, né? A gente viu ele ser abraçado por esses condomínios que se diziam hotéis e tal. Então, assim, a minha relação com aquela área da cidade, na verdade, a proposta da residência me trouxe muito, não sei se uma nostalgia, né, mas uma certa melancolia de olhar, de pensar para onde a gente estava apontando com essa reocupação do espaço, né? Eu acho riquíssima a proposta da ocupação do espaço em 2017 pela Suyan, essa ocupação artística, como um ato de resistência e de perguntar também, né, sobre o destino desses espaços, ou o lugar desses espaços dentro de uma esfera pública, né, assim, o que a gente espera desses espaços. Então, eu acho muito rica essa ousadia dessa ocupação. E muito rica também a proposição da ocupação dele em obras, apesar de ter me trazido outras questões também, enquanto eu estava lá como artista. Acho que é muito simbólico, né, assim, a gente tentar trabalhar simultaneamente, e eu acho que a gente estava lá trabalhando e meio que atrapalhando a obra, porque era um monte de artista tentando conversar com os operários, tentando fazer coisas que iam no contrafluxo produtivo e da segurança de uma obra daquele porte, né? Então, tem essas questões, assim, que eu acho que tem a sua potência também, né? Assim, o sentido de ser antiprodutivo para as expectativas ali dos engenheiros e todo mundo que estava empenhado em adiantar a obra, né? E como adiantar a obra no nosso sentido era criar outros tipos de narrativas que não necessariamente iam na mesma direção daquele tempo da entrega do prédio, né? Então, assim, tem essas dualidades. Eu senti muito quando eu comecei a residência lá, né? Eu fui muito pensando em todas essas questões de segregação, por ter visto também esse espaço ser ocupado por esses empreendimentos privados, por esses bares, esses espaços meio de luxo na orla, né? E, coincidentemente, quando a gente começou a residência, tinha um grande evento também que botou muros de tapume em volta de toda a orla, ou seja, a gente não tinha acesso ao lago. Então, eu só conseguia pensar nessa memória daquilo que nunca pode permanecer. Então, como a gente viu, né, assim, a arte ou esse museu nunca pôde permanecer lá, mas tem gente que pôde menos ainda, ou teve culturas, né, ou manifestações culturais que puderam menos ainda. Então, eu pensei muito na memória do Casarão do Samba como uma forma de recuperar esse espaço de uma cultura de resistência em todos os sentidos, uma resistência de poder, inclusive, existir, garantir uma existência num espaço físico da cidade, do direito à cidade, né? Então, são, acho que, manifestações ou pessoas que nunca puderam permanecer muito tempo ali. Então, eu como artista, entrei muito nessa observação. Acho que Sinara descreveu bem, foi muito parceira nesse pensamento sobre o que eu estava fazendo ali, assim, em termos de pesquisa e de elaboração de proposta artística mesmo. Acho que tem uma parte do trabalho que se divide muito numa vivência, num trabalho um pouco de mediação, assim, entre essa esfera de uma criação do campo da cultura, dos artistas, e ao mesmo tempo de uma escuta de quem talvez não tenha muito essa conexão com aquele espaço, né? Então, eu me propus a estar no espaço, recuperando essa memória do samba, né? E foi muito legal, porque nos primeiros dias eu estava lá, eu ia meio assim, como quem não quer nada, tentando ser bastante discreta, né? Nessa minha ação meio performática, mas eu percebi que tinha um operário que cantava, tinha muito barulho na obra, né, como vocês bem trouxeram, bem falaram,
mas tinha um operário que cantava. E aí foi isso que me animou a levar o equipamento de som, a vitrola, para o espaço. E enquanto eu estava no espaço, interagindo, ajudando outros artistas com os trabalhos, ouvindo o que estava acontecendo, as conversas paralelas, eu ia criando mentalmente uma playlist, enfim, da minha memória afetiva de samba, dos sambas que falavam, né, de resistência, dos sambas que falavam de pobreza, dos sambas que estavam cantando de alguma maneira a segregação na cidade, né? Então, assim, fui fazendo essa coleção de sambas que tanto celebravam a vida, quanto mostravam essas adversidades, quanto falavam de uma separação no espaço da cidade. Então, enquanto eu estava nessa conversa com todo mundo no espaço, eu ia tocando essas músicas. E aí foi interessante porque eu acho que ao mesmo tempo em que eu pude fazer, né, assim, concretamente, o trabalho acabou se configurando como esse mapeamento do entorno do museu e desses muros, né, colocados e que dificultam, sejam os muros dos tapumes, sejam as cercas dos condomínios, sejam esses muros invisíveis de que eu só vou ter acesso, porque eu só vou ter acesso à orla se eu entrar num bar caríssimo, né, que está fechando. Então, esse trabalho de fotografia, né, que um pouco registrou essa condição, dessa pressão que existe sobre o espaço, quanto de teve esse outro trabalho de uma tentativa de recuperar arquivos que eu nunca encontrei, né, então, assim, acho que até um esforço da Maíra Oliveira, que lançou um livro agora, né, MAB, Antes Arte do que Tarde, que traz uma pesquisa super cuidadosa com relação à história daquele espaço, então também imagino que ela tenha tido dificuldades de acessar os arquivos e as histórias do Casarão do Samba. Eu tive no arquivo público e realmente foi muito triste não encontrar nenhum registro sobre essa memória, né, assim, fotografias, nada. Então, assim, isso me animou, assim, me frustrou de início não ter esses arquivos para poder trabalhar um diálogo direto com eles, mas, por outro lado, me animou a trabalhar a partir de uma ficção que, ao mesmo tempo, estava contando um pouco essa verdade de segregação espacial de Brasília, né? Então, a segregação das pessoas que devem comungar desse espaço da cidade modernista, as pessoas que não podem, e do tipo de arte que deve habitar essa cidade, da arte que talvez não esteja ali no centro, de frente para o lado. Então, foi mesmo uma proposição de diálogo com os fantasmas e com a música, né? Então tem essa playlist que está acessível pelo catálogo, né? A playlist que foi, no final, ela foi sendo constituída durante esses 5 dias, e no último dia, que foi a abertura da exposição da Gisele no subsolo, e uma exposição toda feita com os restos da obra também, né? Era uma exposição tinha alguns convidados, né? Mas era uma exposição que celebrava, acho que a potência desse espaço museológico, museográfico, né, lidando com esse espaço de construção mesmo, né, da obra física, ou seja, das ações que estão mais ligadas à construção civil e não tanto uma construção de memória pela cultura, né? Então, usando um lastro do presente, né? Então, foi no final essa conversa, né? A Gisele me provocou a escrever um texto curatorial para a exposição dela, então, de um dia para o outro, eu escrevi um texto, foi escrito, transcrito na parede, uma parede que ainda não tinha sido rebocada, e era um texto dedicado a todos que passaram por lá e os que não puderam permanecer, né? Então, esse diálogo com os fantasmas, e a gente executou essa playlist no final. E acho que é isso, acho que é um pouco trabalhando com a nossa dificuldade de permanência, né? Tanto da memória, das memórias, né? Que estão ali no fundo do lago, né? Da Vila Mauri, de Sacolândia, do Casarão do Samba, né? Quanto do próprio museu, né? Eu acho que o fato da gente não ter conseguido viver esse museu nos últimos anos também é para a gente se perguntar por que isso não aconteceu. Acho que é isso, eu já falei demais, gente. Muito obrigada. Obrigada.
Obrigado, Iana. Pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta pelo chat do YouTube, pode fazer, que ao final das falas a gente acompanha e aí tenta respondê-las ao vivo, tá bom? Agora a gente vai passar a palavra para as considerações da Sinara Barbosa, curadora do catálogo. Olá, boa noite a todas, todos, todes. É um prazer estar aqui novamente conversando com os artistas que participaram desse projeto, né, do Obra Arquivo MAB, esse projeto de residências. Vou falar um pouquinho, me repetir, só para quem está chegando agora. Esse projeto que foi realizado em 2019 no Canteiro de Obras de recuperação, de reconstrução, de reforma do Museu de Arte de Brasília, mas que teve, digamos, uma etapa anterior, em 2017, né, de ocupação no espaço, e que essa iniciativa, essa experiência, essa vivência deu origem ao projeto, que foi, então, esse agora, né, que nós construímos, e que foi o projeto realizado pela Gisele, mas que lá na origem, né, nós já temos conversado aqui, apresentado, uma série de artistas, né, iniciaram essa proposta, e a Suyan, artista que também participa do projeto, iniciou aí, né? Foi uma das grandes bravas guerreiras que estimulou essa realização. Como eu disse no encontro anterior, em alguns momentos eu vou me repetir, porque eu acho que são coisas que são importantes de serem ditas, né? E a minha fala ela é misturada aqui com algumas observações a respeito do que, enfim, os artistas aqui também já comentaram. Mas aí, eu pensando sobre isso, e escutando vocês, eu queria convocar para quem tá assistindo a gente hoje, quem vai assistir esse vídeo depois, para ver que fabuloso, né? Assim, para ficar realmente impressionado e ver que fabuloso, que é isso que a arte contemporânea e os artistas eles têm a entregar, né? Então você vê como é uma ponta, na verdade é isso, é uma ponta, né? A gente tem um catálogo que vocês vão perceber, vão ler, vão ver as imagens, né? A gente tem uma página aí nas redes sociais que também estão apresentando aí os trabalhos, né? Uma forma complementar dos trabalhos que foram realizados, não sei se complementar, mas a complexidade deles. Mas aí você vê o quanto isso tem uma dimensão absurda na construção da fala dos artistas, né? Então, cada um aqui apresenta e traz uma experiência, um recorte da sua experiência e uma visada, né? Que muitas vezes é de onde o processo ele parte, e, claro, vai fechando aí onde ele culmina, né? E aí a gente tem, que eu queria chamar a atenção de vocês, né, público, os artistas que estão assistindo a gente, ou público em geral, né, da riqueza que tá nesse contato direto com os artistas, né? Então, minha fala inicial, quebrando aqui o meu roteiro, vai dessa percepção aqui, desses depoimentos super ricos, né? Então, e aí, para chamar a atenção isso, né? A provocação do arquivo e no texto que eu apresento, né? No catálogo e tudo, ele tem essa ideia de questionar, de perguntar, de trazer a responsabilidade, essa chamada do que nós queremos arquivar, né? Do que nós queremos trazer aí como essa possibilidade, porque nós estamos falando de nós. Cada um aqui está falando de nós artistas do Distrito Federal, nós curadores, nós críticos, né? A gente está falando desse espaço da arte, né? Porque a gente está requisitando também um espaço de existência, um espaço de visibilidade, né? Um espaço aí também, não só como dentro de um processo de acervo, né? Que seja, mas um espaço de acontecimento da arte. E o acontecimento da arte contemporânea, ele não exatamente e restritivamente objetual.
ele é isso, ele é fala, ele é vivência, ele é projeto de residência artística. Então, o que nós estamos entregando aqui é a possibilidade para a sociedade, né, de modo geral, comunidade. Claro, a gente está atingindo outros públicos, né, de outras cidades, mas, assim, quer queira, quer não, a gente também está nesse lugar aqui, pensando nos nossos pares aqui no Distrito Federal. Então, o que nós estamos aqui entregando e apresentando é essa visada de perceber a riqueza e dessa construção contemporânea, que mescla, e aí eu ficaria horas aqui falando, né, mas para fazer um recorte, que mescla aí memória, ações de residência, processos que a gente não sabe muito bem se vão ser efetivados dentro de um compromisso, de uma funcionalidade, né? Então, veja só que riqueza que nós oferecemos ao mundo. A gente proporciona o erro, a gente cria uma outra categoria. Então, quando a gente aqui coloca, né, como mais uma camada de compreensão desses trabalhos, ou seja, fala das artistas participantes, dos artistas participantes, chamando a atenção para que ponto, o que que a gente quer fazer, o que que a gente quer fazer da arte que a gente quer, o que que a gente quer fazer do museu que a gente tem, né? Eu acho que é isso. Tudo é importante, sem dúvida, muita coisa é importante, mas é importante a gente lidar com esse. Estou tentando procurar uma outra palavra que não é efêmera, mas isso que seria do indizível, que não é do concreto. Porque o que que a gente vai fazer dessa experiência toda aqui que foi realizada, né? Ela está dentro dessa vivência de cada artista. E aí, assim, eu acho que no esforço da curadoria, mais uma vez, eu já disse isso e vou, enfim, vou complementar, claro, agora com esse depoimento que foi colocado aqui. Então, cada artista, né, apresentou um aspecto, digamos, específico, assim, dessa relação, né? Então, o Lino, ele vem com esse depoimento de comentar que era a primeira residência, né? Então, assim, a curadoria tem esse esforço de também, acho que de alguma forma, passar uma certa segurança que a experiência ou a memória dos outros artistas ali, com a interlocução com ele, não vai em nenhum momento abalar a produção dele, né? Porque somos nós que estamos ali juntos, tentando justamente viver o processo. Então, não há cobrança, né? Porque ao final tudo vai se processar e vai de alguma forma dar certo, digamos assim, não tem essas relações que são estabelecidas aí, né? Então, o Lino trabalhou realmente com muito volume, né? Produziu muito material, e o fato dele precisar de um certo distanciamento para ir para o ateliê, para trabalhar esse material, foi essencial, eu acredito, né? Para ele poder mergulhar num distanciamento, né? E numa recuperação ou num entendimento do que é a perspectiva dele, né? Da mesma forma, né? E aí eu acho que assim tem isso, as interlocuções, as conversas no local, né? Elas podem ser maiores com uns, menores com outros, porque também tem o entendimento da necessidade de um tempo próprio para cada um, né? Então, assim, acho que acaba que é uma percepção muito fina, né? Uma sensibilidade ali muito fina mesmo de entender qual é a necessidade da produção artística naquele momento, né? Então, por exemplo, a Raíza, né? No texto eu ressalto esse caderninho de anotações dela, né, que acaba virando o próprio material, que é uma forma dela entender que antes é um mapeamento né, por meio do desenho, né, mas que no texto eu ressalto muito a possibilidade que ela tem ali de eleger, né, de se relacionar com aquele trabalhador local, né, aquele trabalhador local, né, de se colocar nessa relação aí desse processo. No catálogo, só para eu comentar de novo, eu parto de 4 planos, né, encaixando aí, tentando pensar esse catálogo ou esse livro como essa exposição.
Então, são 4 planos em que a gente tem o lino no documento público, né, que fecha, assim, encerra o material, tem a Raíza na guarda provisória. Então, a guarda provisória ela traz essa concepção, a ideia, né, de constatar a obra em si, né, de perceber ali a obra em si, e a Valéria, né, no processo da amostragem, nesse plano da amostragem, que é o contato com o próprio material da obra, né? E Ana, Maurício, Mário e o Lino estão essa etapa do documento público que, digamos assim, se aproxima com o processo de reabertura do museu, né, desse espaço público, e de nós questionarmos e pensarmos qual é esse arquivo que a gente quer construir, né? Partindo da ideia, né, e da concepção de que o arquivo, por si só, ele é instituidor. Ele é uma ponta de exclusão, na verdade. Ele não é o que existe, ele é tudo aquilo que não foi admitido para existir, né? E aí eu acho que a gente traz essa reflexão por meio dessa grande produção de artistas, né, aqui do Distrito Federal, enfim, ou baseados aqui, né, com essas variadas memórias, né, que a gente vem falando, né, ou seja, artistas que viveram ali, como o Mário apresentou, logo depois da abertura do museu, artistas que viveram a ocupação de 2017, outros que viveram mais próximo ao fechamento, como a Memória da Iana, e artistas que viveram exatamente o processo de 2019. Então, acho que é um pouco, né, dessas relações que a gente traz aí, dentro dessa multiplicidade do que é a arte contemporânea, não exatamente só de linguagens artísticas, né, de suportes artísticos, se é vídeo, se é fotografia, se é isso, aquilo, mas com essa grande, grande, grande indagação, com essa grande possibilidade de construção mesmo dessas memórias, né? Só para comentar, assim, o Mário, ele fez um depoimento muito interessante aqui, né, e que vai nesse momento de abertura do museu, né? Então, é uma memória antiga, mas é uma memória vivida. A Iana vai atrás também de um histórico de uma memória mas que não é uma memória que ela tenha vivido, é uma memória desse arquivo instituído, e o que ela descobre ali? Na verdade, a gente descobre, né, Iana, que muitos do próprio processo de arquivo do museu, de memória do museu, do que já tinha tido como espaço construído ali, nem sequer tinha mais, né? Então, assim, acho que acaba a gente, no final, descobrindo, assim, o que é que a gente faz com isso que a gente elege como para virar legado da nossa memória da cidade, da memória dos espaços, né? A gente se colocar nessa condição também, o que é que a gente faz com a nossa produção artística, se a gente está também historicizando, né? Como é que a gente está se referindo a nós mesmos. Então, são muitas camadas. Então, quando a gente mostra um objeto, né, aqui atrás eu tenho um dos... posso dizer, né, Mário? Aqui é do trabalho do Mário. Olha, consegui pegar, apesar de... a gente tem também uma série de diários que foram construídos, né? E aqui o Mário lacrou. Você quer falar um pouquinho? Retomar aí? A gente vai quebrar o protocolo. É bem isso, bem essa ideia de arquivo e coleção. Na verdade, quando convocado a produzir um diário, né, um diário de campo, pós residência, o que eu busquei foram os materiais que eu usei, né? Eu coloquei os materiais que foram utilizados nos trabalhos. Então, pipoca, né, ferro, pepitas de concreto, eles foram colocados dentro dessa urna, né, como um arquivo. Estão arquivados, né? Memória. E fora, né, numa forma assim sincrética, eu lancei mão dos quipus, né? Até a Raíssa, na época, falou: eu adoro quipu, me ensina a fazer quipu. Bom, eu inventei o meu quipu, né? São aqueles fios, né, com nós, usados pelos andinos para contabilidade
né? E também para algumas narrativas. Então, esses fios aí, né, que eles trazem nós a respeito dos anos que o museu esteve fechado, dos dias que eu passei na obra trabalhando, das pessoas que estavam comigo, né? Então, esses nós são nós que fazem, que contabilizam, né? Contabilizam o tempo, né? E os fatos. É tudo um arquivo. Então, para o Mário, tem esse, vamos chamar assim, desse campo de significação. Para a gente, né, entre uma das questões que partiu, né, da proposta da organização da Gisele, era uma entrega de diários. Então, veja só como a gente não vai e não consegue reduzir ou resumir esse projeto a um catálogo, né? A gente a amostra que está nas redes, né? Então, assim, eu vejo esse projeto, na verdade, como aqui é um ponto, talvez um dos pontos, não exatamente um ponto inicial, mas um dos pontos, e com inúmeros desdobramentos, né? O meu desejo, né, é que isso sirva, não termina aqui. Na verdade, ele é um ponto inicial para milhares de pesquisadores, para milhares de pessoas que queiram ainda construir em cima dessa grande riqueza que é o que a gente está entregando agora, né? Então, dentro dessa, digamos, dessa organização, acho que eu falei, né, trabalhar com 18 artistas dentro de um canteiro de obras, com milhares de procedimentos, de protocolos, né, com uma produção, nós reunimos, né, algumas vezes, etc. e tal, tivemos que reformular a parte da dinâmica do projeto, não é fácil, não foi fácil, né? A gente fez parecer fácil, mas não foi fácil, né? E não foi fácil, não exatamente porque tem ocorrido problemas, mas é porque existe, e eu tenho insistido nisso, em dizer, de garantir a segurança da perspectiva de cada artista, né? Então, quando o Maurício Chades chega, conversa, pergunta algumas coisas, né? Mais ou menos ali você tem que pensar exatamente se você endossar, dar condições para que o artista consiga executar determinadas coisas no espaço, né? Então, foi essa realização, ela partiu muito do apoio, do trabalho da produção artística, desculpa, da produção mesmo, né, efetiva no espaço, para garantir que os artistas conseguissem, dentro, claro, de um limite, porque a gente sabia que ali era um canteiro de obras, então nós tínhamos questões que realmente eram impossíveis de serem reformuladas ali, né, claro, para a segurança de todo mundo, inclusive, mas era garantir desse exercício, né? Então, acho que o Maurício e o Mário, eles fazem parte desse momento, né? Tanto desse despacho, mas quanto desse banho de folhas, né? Com um grande desejo dessa reabertura do espaço, né? Mas também reivindicando que nesse espaço existe a possibilidade da existência e da efetiva execução dessa produção artística que é do Distrito Federal. Eu acho que é um pouco, enfim, nesse sentido que eu queria trazer essas relações, né? E, enfim, dizer que cada um foi uma perspectiva, né? Seja com a Valéria, né, fazendo essa ponte, né, com o trabalho dela anterior, com o próprio ateliê, né, eu acho que é o recorte. Então, quando vocês forem ver o texto da curadoria, tenham em mente que isso é sempre é uma é só uma visada, é um viés, né? Não é exatamente dar conta dessa riqueza, né, plural, e
Que procurem saber, né? Quem está vendo a gente, acho que a gente está falando para a gente está se encontrando, mas falando para o público também, procurem saber. Temos artistas aqui super interessantes, com um trabalho riquíssimo, e a ideia que cada vez mais está me fazendo enxergar nesse processo aqui com as falas, é que é isso, é que ele é inesgotável, né? E é isso que a arte contemporânea, de modo geral, entrega, porque você tem que cavar muito mais aí nessa arqueologia para poder encontrar todas essas camadas de sentidos que esses projetos e esses trabalhos trazem. Obrigada, gente. Bom, gente, como a gente não teve nenhuma pergunta, tivemos aqui a apresentação da segunda mesa redonda do projeto Obra Arquivo MAB, contando com a presença dos artistas Lino Valente, Raíza Curti, Maria Jardim, Maurício Chades, Valéria Pena Costa e Ana Tamayo, né? E da curadora Sinara Barbosa. Na próxima quinta-feira, dia 12/5, às 19h30, teremos a continuidade das conversas com a terceira e última mesa redonda. Este é o Obra Arquivo MAB, projeto de residência contemplado no Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, que propôs aos artistas os registros da reforma da obra do Museu de Arte de Brasília, o MAB, com o objetivo de criar um arquivo de memórias poéticas de transformação das ruínas. Valorizamos a presença de todos vocês por aqui e uma boa noite. Obrigada. Olá, sejam todos bem-vindos ao Obra Arquivo MAB, um projeto de residência que propôs aos artistas os registros da obra de reforma do Museu de Arte de Brasília, o MAB, com o objetivo de criar um arquivo de memórias poéticas da transformação das ruínas em um espaço que seria entregue à população. Em 2019, durante o período das obras, os artistas foram